Olá, podcast dessa semana eu vou entrevistar, gente. Eu vou ter um bate-papo gostoso com uma pessoa assim que é meu amigo do coração e que eu sou muito fã, porque ele é, sabe assim, sobrenome de resiliência, de competência, de coisa bem feita, de empreendedorismo. É uma pessoa que tem uma história de vida, de superação muito bacana. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, mas eu só vou ler um pouquinho do currículo e já já vocês vão saber, tá bom? Filho de Aciola e Sânia, nascido e criado em Caxias, casado com 3 filhos, perdeu seus pais aos 4 anos de idade, foi educado por Dona Norma Varão, junto com seus irmãos. Começou a trabalhar cedo, informalmente, sempre na área comercial. Passou por vários ramos de atividade, entre empresas locais e de outros estados, incluindo uma multinacional. Vamos já saber que multinacional foi essa. Começou a empreender no ramo alimentício em 2018, onde foi obrigado a fechar logo em seguida por conta da pandemia, reabrindo posteriormente com o Grand Prime, que é um grande sucesso, e logo em seguida com o La Norma Bistrô, que é outro grande sucesso aqui no Caxias Shopping, aonde vem se destacando com a qualidade de seus produtos e bom atendimento. E isso eu posso falar de carteirinha. Vamos falar com Márcio Mari. Ó, troquei tudo, hein, Márcio? Mário Márcio Brandão Rocha. Meu Deus, é porque é meu amigo, como é que eu troco? Mas essas coisas acontecem. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É um prazer poder contar um pouco da tua história, que eu já sei que a gente conversa muito, né? E antes, gente, para vocês entenderem, a gente estava falando muito sobre empreendedorismo aqui. E a gente vai conversar com vocês também sobre algumas dúvidas que a gente estava colocando aqui, né, em mesa. Eu peço, me diga em uma só palavra que é o Mário Márcio. Autêntico. Verdade, eu acho, eu já ia dizer trabalhador. Meu querido, me conta um pouco, você é caxiense. Vamos começar me contando essa história que perdeu os pais cedo, né? Foi morar com a avó, é isso? Isso. Que ela, inclusive, o La Norma é uma homenagem à Dona Norma. Achei uma homenagem linda, ficou um nome lindo. E assim, já chegou abençoada, né? Me conta aí tua história do início pra gente ver tua Certo. forma aí de resiliência e de exemplo. Certo. Leninha, primeiro, agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? De estar contando essa história. Uma história que, apesar de muitos me conhecerem, Mas não sabem. poucos conhecem realmente a verdadeira história de Mário Márcio, né? Então, eu sou nascido e criado em Caxias, né? Filho de Aciola, Evandro e Maria Sânia. Minha mãe é de família de Colinas. E meu pai trabalhava no Banco do Estado, minha mãe trabalhava no antigo Fundo Rural. Tá? Sim. Meu pai seria transferido para São Luís e decidimos fazer eles Mas decidiram. ele que é de Colinas ou sua mãe? Só minha mãe, meu pai de Certo. Caxias. Decidiram fazer essa viagem para São Luís, onde ia meus pais, eu e outra pessoa. Meus irmãos, na ocasião, ficaram com minha avó, meus irmãos mais velhos. E, infelizmente, veio ocorrer esse acidente, onde chegaram a óbito os 3, e eu fui o único sobrevivente do acidente. Espera aí, você e... Meus pais e uma ajudante deles, uma babá, Tá. algo nesse estilo. Então, os 3 chegaram a óbito. Então tu já nasceu de novo, né? Nasci de novo. A primeira vez que eu nasci Isso de você novo. tinha 4 anos. 4 anos de idade. Você é o mais velho da família, não? Eu sou mais novo. É o mais novo. Sou mais novo. Gente. E fomos criados pela nossa avó, Dona Norma Varão. Eu sempre digo que foi um presente que eu ganhei. Então Deus, Todo mundo fala não é? dela. Deus, Muito quando ele bem. tira uma coisa, ele dá outra. Então ele nunca faz em vão. A gente nunca entende os caminhos, né? Não é? Mas Mas eu sempre fui grato. Eu nunca, como é que eu posso dizer? Eu nunca reclamei por ter perdido meus pais. Claro, fica a saudade. E o que mais ficou neles foi a admiração pelas pessoas que eles foram. eles tinham quantos anos? Ambos morreram com 33 anos de idade. Meu Deus. Morreram começando. criança. Eu só fui entender o quão jovens eles eram quando eu completei essa idade. Então eu fui entender um pouquinho. Mas deixaram um caminho aí de superação, um caminho de pessoas do bem, muita amizade, e isso me dá muito orgulho deles.
E Dona Norma, que foi a nossa matriarca, nos criou com hombridade, com respeito, com todo o amor e Ela recebeu carinho. os 4, Os os três. 3. Nós Eu somos só penso que 3. vocês são 4, porque Então nos recebeu e nos criou com muito amor e carinho. Então, assim, eu acho que isso foi a chave de tudo. Eu sempre tive muita vontade de crescer, porque minha avó batalhava muito para nos criar, né? Muito mesmo. a casa dela ainda é ali no centro, A né? casa dela lá no centro, né? Entre o Banco do Brasil e o Um ponto Calçadão. fantástico, por sinal. Maravilhoso. E quem conheceu Dona Norma sabe o quão maravilhosa era ela. Bondosa, de uma bondade ímpar, né? Eu costumava dizer que quando ela morresse, ela ia para o céu sem desvios, ia retinho, né? Porque era uma pessoa fantástica. E acho que foi dela que eu tive essa vontade toda de empreender, de Ela trabalhar, de trabalhava não com o quê? parar. Ela era secretária, ela passou muitos anos da UEMA, e para ter uma renda extra para nos criar, ela costurava. Ela fazia costuras. Então, muitas roupas que nós usávamos na época de infância eram produzidas por ela. Então você foi criada naquela casa. Exato. Gente, Morei naquela casa dos 4 anos de idade até E o ela dia é que eu saí enorme, para né? casar. É muito grande. muito grande. A Muito Amanda sempre grande. comenta. Eu entrei lá uma vez só. É saudoso ali. É muito bom sempre entrar ali, sempre receber o pessoal lá, a família inteira. É muito bom. É saudade mesmo que fica. Coisa boa, né? Mas herdou o sangue, herdou. Eu digo sempre que a gente educa pelo exemplo. Sério. Eu acho que meus filhos, por exemplo, foi o exemplo, porque a gente vive muito ausente nessas criações assim, gente, porque não existe mais a mãe dentro de casa, né? E a sua avó, como ela trabalhava externo, internamente dentro de casa, como costureira, eu imagino como era loucura ela administrar, Sim, pois é. não é? Sem ter um suporte, não é fácil. Não Eu é digo fácil. que não é fácil, e com certeza vocês, pelo exemplo dela, se tornaram grandes cidadãos. Com certeza, né? Não só dela, mas também tem alguns tios também que nos apoiaram, que nos apoiam, que nos ajudam. A família de vocês é bem unida, né? Graças a Deus. A gente tem, claro, toda família tem as desavenças, mas sangue fala mais forte sempre, né? Tem. Então, sangue é sangue. Tem, mas a gente supera, não adianta, gente. Toda família tem problema. Com certeza. Mas E começamos aí, eu comecei a trabalhar bem cedo, a empreender, tudo que eu via eu queria pegar para vender. é incrível, né? Como alma de empreendedor, eu digo, gente, ninguém. Existe curso, concordo. Sim. Mas eu acho que a gente vem com a alma. A gente já vem com aquele gosto pelo negócio, gostar de gente. Isso. Porque isso é primordial. Se não gosta de gente, não vai pro ramo do comércio. Eles diziam que eu gosto muito de dinheiro. Ave Maria, esse menino gosta muito de dinheiro. Porque eu com 7, 8 anos de idade, tinha um pé de manga lindo lá no quintal da casa dela. E eu subia no pé de manga com a cesta na mão. Hoje em dia a gente não vê mais aquelas cestas de palha. Subia com a Vai cestazinha vender. amarrada numa corda. E descia, tirava um monte de manga. E ficava sentadinho na porta da casa dela vendendo manga. Comecei assim. Meu amigo, com certeza já tirava do final de semana, hein? Com certeza. Então esse supérfluo que eu queria ter, que ela não conseguia nos dar, mas ela nos deu o principal. Então esse supérfluo que eu queria ter, eu corri atrás e sempre tinha. Ela faleceu há quanto tempo? 8 anos. Entre 7 e 8 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu já estava em Caxias. É por aí mesmo. Foi um trajeto Passa bem muito doloroso rápido. para ela, com certeza para a gente também. Foram 8 meses que ela passou em coma. E não foi fácil para a família toda, se voltou. Cada um com seus dotes, cada um com suas coisas a fazer, com os cuidados que ela precisava. E nesses 8 meses a gente tentou, eu creio que a gente tenha conseguido deixar ela o mais confortável possível. Mas com certeza ela ainda presenciou muita coisa, não é, de vocês, que ela festejou muito com vocês. Com certeza. Deu Eu tenho tempo certeza ainda. que ela ainda está aqui com a gente, Certeza. Olha ela aí lá, cuidando Norma. da gente aí. O La Norma tá aí, graças a Deus. E às vezes eu sinto a presença dela ainda. Engraçada. Eu sou assim com a minha avó. Acredita que tem a foto dela na minha cabeceira. É muito bom, é interessante. Não tem de ninguém, só a dela. Mário, como é que começou sua vida? Você disse que já passou por multinacionais, foi autônomo, hoje, né? É um empresário, pode-se dizer, forte da região, porque a gente vai contar também com o que ele está também empreendendo.
Como começou, né? Conta, a minha curiosidade era quantas empresas passou, que tipo de mercado trabalhou. Pronto. Logo que eu completei 18 anos, eu corri atrás de ter minha documentação completa para poder ingressar no ramo, em qualquer ramo de emprego. Eu queria ter um emprego, né? A minha mentalidade inicial era isso, era ser empregado, era ter um emprego, era ter um bom CLT. salário, era CLT, justamente, né? É só o que tu não tem cara, de E, CLT. e coloquei imprimi vários currículos, coloquei meus currículos aí nas maiores, na época, nas maiores empresas de Caxias, dentre elas Paraíba, enfim, né? Fui chamado para entrevista de alguns e uma das primeiras oportunidades foi real, antes ainda de dicas. Eu comecei na Sucam, passei uma época, quase um ano na Sucam, mas logo depois me chamaram para o Banco do Nordeste, para o Crédito Amigo. Então, Acho que existe até hoje, né? sim, sim. A coordenadora é uma grande amiga minha. E assim, foi um local onde eu aprendi muita coisa, onde eu fiz muitos cursos, porque o Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, ele prepara bastante, ele capacita bastante os seus colaboradores. Bom é isso, né? É muito bom. Gente, as empresas privadas poderiam também investir, gente. A gente não pode ter bons colaboradores se a gente não investir no treinamento. Tem que ter capacitação. Em Não adianta tudo. cobrar de uma pessoa de alguém que você não ensina, né? E assim, então Deus te colocou no meio do Banco do Nordeste, que é onde abre as portas para muita coisa, né? Muita coisa. Aí então tu já aprendeu toda a parte operacional financeira. E isso aí, a Maria, é uma experiência que eu queria ter muito. Essa já não é comigo. Eu trabalhava lá com linha de crédito, onde eu conheci muita gente em Caxias, onde conheci muitos bairros, né? Eu lidava com muita gente, até porque eu era muito campo, eu era 90% campo, eu era assessor de crédito e aprendi demais, aprendi muito lá, né? Eu rodei, como eu falei, em várias empresas. Logo depois do Banco do Nordeste, eu fui para. Deixa eu ver se eu lembro em seguida, né? Mas eu trabalhei com iogurte Nestlé, que era uma empresa de Teresina na época, onde eu fui vendedor e posteriormente convidado a ser supervisor. Então, onde eu supervisionava uma equipe de mais de 20, 30 vendedores no Maranhão quase todo. Trabalhei com bebidas na Rio Bel como supervisor de vendas. Trabalhei com arroz, com café, sempre com Meu amigo, pois representações. então, experiência com vendas. Olha, tem uma frase, eu acho que tem até o livro, Vendas, a melhor profissão do mundo. Sim, E para mim é. sim, sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que ninguém tira da gente. É um dom que você tem. Network, dom, habilidades, até o jeito de conversar a gente É, desenvolve dentro. Então, assim, e é fantástico, né? é A muito gente bom. poder negociar com as pessoas, conhecer as pessoas. Gente, network, eu sou apaixonada por isso. Quebrar barreiras também, gente. Tudo. É muito Você legal. precisa de uma coisa, não É é? muito Tá, legal. já é tudo rápido, tem amigo, um minuto. Mas quando chegou o casamento e o começo da família, porque tu já tem filhas de 18 anos. 18 A minha mais anos, velha né? tem 18 anos. Que também, gente, é virada igual a ele. Mariana, né? A Mariana. A Mariana. Aí tem uma de 15. A A Manuela, de Manu. 15 e o Matheus, com 12 anos. Pronto. Agora mandar um beijo pra minha amiga também, porque ela é o braço direito e esquerdo dele, gente. Com certeza. É muito legal essa coisa de. Nem todo mundo dá certo, né, Mari? Verdade. Mas ela completa o Mário perfeitamente. A mulher tem o olho de águia pra tudo. Engraçado que ela entende todos os lados. Sim, sim, com Porque tem uma certeza. pessoa que só faz aquilo. Não dá para eu levar isso, o que nós temos hoje, que eu tenho não, o que nós temos, que nós construímos junto, sozinho, não dá. Então, assim, realmente é um corre para um lado, outro corre para o outro. Quando a gente está meio agoniado, convoco as crianças e vamos para cima, vamos correr. Vamos pra cima. Eu lembro bem quando ele começou nesse ramo alimentício, que foi do Grand Prime, que eu ia muito lá. A Amanda que me levava, e realmente foi em 2018, logo depois veio a pandemia. A Prime Beer. Não, a Prime A Prime Beer. é a Prime Beer, A primeira. verdade. Aí, Aí todo mundo desse ramo passou um sufoco. Sim, foi bem forte.
Foi esse ramo aí, hotelaria e shows, turismo, meu Deus, foi terrível. Foi uma rasteira. A pandemia Então, foi uma rasteira. assim, só aí eu já digo que foi uma resiliência do tamanho do mundo, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, porque eu não sei se tu lembra da quantidade de gente. Aqui no shopping mesmo eu passava, às vezes, o dia em telefone acalmando as pessoas. Porque Foi uma época onde muita gente teve muito medo. Inclusive eu, não sou diferente de muitos, né? Mas muitos não acreditaram quem no tinha seu todo. CLT dessa hora tava Tava tranquilo, porque não tranquilo, foi né? demitido, né? Porque ainda Exato. teve muita demissão. Mas foi um período difícil, mas também assim, eu costumo dizer, eu sempre levo todo esse período difícil como um aprendizado. Eu também. E não deixou de ser. Eu também. Né? Eu tive vários aprendizados na minha vida, eu junto com a minha esposa, com a Marejara, passamos muito perrengue, passamos muita coisa difícil, onde muitos de nossas famílias não sabem, porque a gente guardou para nós mesmos e seguimos em frente, né? Então, assim, a gente não tá Olha, aqui olha aí o em papel de uma vão. grande mulher, Com né? certeza. Olha aí, vocês que vão casar, procurem uma mulher que dê certo. Uma mulher que gosta de trabalhar, uma mulher que cresce, quer dizer... Quantas tem por aí, gente? Pelo amor de Deus, que o primeiro problema é abandono o marido. Verdade. Você sabe disso. Com certeza. Só a pessoa estar ali ao lado, a família toda compreender, e eu acho que fortaleceu mais vocês. Demais, com certeza. Cada dificuldade serve para isso, para a gente fortalecer, para a gente aprender e não errar novamente, né? É o mais importante. Mas uma coisa que eu digo sempre, a pandemia ela veio para dar um susto em todo mundo, dizer assim, epa, tudo pode se acabar amanhã. Então estejam preparados o que pode vir. Sim. Porque eu acho que quem não tirou uma lição, tudo bem, que teve gente que bebeu os dias tudinho, teve gente que entrou em depressão, teve casamento que acabou, teve gente que quebrou, teve gente que ganhou muito dinheiro. Sim, verdade. Então, assim, a pandemia ela foi uma revolução, mas eu acredito que ela vai entrar, ela entrou para a história para que a gente tirasse proveito. O aprendizado. E o aprendizado, realmente, né? Tem que tirar proveito, um aprendizado, digo, disso. E outra, nesse ramo que a gente tem que estar pronto para se reinventar. Exatamente. Né? Então, o problema é que tem gente que não consegue. Na crise, você tem que criar. Né? Tem até assim, na crise, crie. Crie. Justamente uma letra. Livro, né? Uma letra muda tudo. Tira uma letra que muda tudo na sua vida. Então, atitude, né? Outra coisa que eu acho bacana em você, tu é otimista. Demais. Tu é muito parecido comigo. Que muita gente tem aí. Eu não acredito, as pessoas dizem assim, como é que essa menina tem coragem de fazer isso? Gente, eu já entro acreditando que vai dar certo. Com certeza. Se eu for a primeira pessoa a não acreditar que a minha empresa vai dar certo, quem vai acreditar na minha empresa? É verdade. Tem que crer. Isso está na filosofia do sucesso. Se você não crer, não acreditar piamente no que você está fazendo, não vai dar certo. Não adianta. Outra coisa, se não deu certo, muda. Se não deu certo, vai. Na hora dá. Exatamente. Persistência. Olha, a tua história. Eu lembro do ponto atual do Grand Prime, né? Que era o Gran Brasile. Que era um restaurante tradicionalíssimo aqui há anos e anos e anos. E o que aconteceu? Mudou a gestão, né? Faleceu a esposa do seu... Edmar Brasil. Seu Edmar, que é uma pessoa muito boa aqui. Depois ele ficou bem para baixo e tudo, casou novamente. Mas a gestão, ele não estava mais com aquele pique. Então, assim, aí tu pega toda aquela ferramenta e consegue fazer com que aquela ferramenta não tenha vaga nem para um evento. Começa daí. É impressionante. É impressionante o que tu conseguiu fazer ali. O self-service, a quantidade de eventos, eu lembro que meu aniversário foi 3 no dia. A quantidade, não tem espaço para show mais lá. Todo horário que você for lá, você é bem atendido, fora o delivery, fora, né? O início foi bem difícil, assim, né? Não é fácil. Eu fico pensando na sua cabeça assim, como é que ele acorda já pensando que vai para o almoço, que vai para a janta, que vai... Mas eu concordo contigo, é alta qualidade. Você conseguiu colocar uma... E eu falo isso, não é só eu não, é o pessoal que eu trago de fora também. Tu conseguiu colocar um cardápio unânime. Tem de tudo
as coisas muito bem feitas, sabores diferenciados. Não me pergunte quem é seu chefe, não sei quem é seu chefe, quem foi que fez o cardápio, mas eu quero saber. A gente, na verdade, a gente procura fazer o GRAM para quem realmente importa. São nossos clientes. Então, eles são o mais importante para a gente. Então, não adianta eu querer colocar lá o que eu gosto ou tirar o que eu não gosto. Eu tenho que agradar o público. E, para isso, a gente ouve muito feedback, muitas dicas de muitos amigos, de muitos clientes que chegam para a gente. E isso, com certeza, é levado muito em consideração. Então, Coragem, né? muita. A gente entrou ali com a cara e a coragem, mais cara do que coragem, mas enfim, foi uma porta que Deus abriu pra gente e a gente teve a coragem de realmente montar naquele cavalo selado, né? E Não ainda deixar ele sair. foi aquela bênção do agro ter crescido aqui. Então, Sim, foi uma época que o agro estava em bastante o pessoal ascensão. de lá gosta muito, sabe? Sim. Eu vejo muita gente. É bom, que bom. A gente gosta, eu gosto de estar no atendimento, minha esposa nos bastidores, para que não deixe faltar nada. O pessoal não entende o que é o olho dentro do negócio. É muito importante. E só gratidão, a palavra é essa, a gente agradece muito pela oportunidade e a gente está aí para aprender sempre, para melhorar a cada dia, porque nós não somos os melhores e nós sabemos que temos muito que melhorar e vamos melhorar sim a cada dia para agradar cada vez mais um cada espaço cliente. fantástico. Mas vamos falar agora do Lanorma, né? Lanorma, que é o Caxias Shop. Deve ter gente dizendo assim, ô gente, não é do Caxias Shop, não. Eu tenho que contar a história do Mário Márcio. Ele é tio da Amanda, nossa gerente operacional, a engenheira, minha antiga sócia, minha filhota, que eu digo sempre, uma pessoa muito, muito assim, que tem... Ela puxou para vocês, viu? Ela é virada, eu digo, olha, menina, tu é virada, mexe com... trabalha com tudo. Ama empreender também. Então, assim, a Amanda, junto com... Ela queria mexer, foi ela a ideia ou foi sua do Lanorma? Porque ela sempre me dizia que tinha vontade de colocar álcool na praça de alimentação. A Amanda, a gente tem ideias muito iguais, muito parecidas, então assim, quando a gente conversa, é como se fosse uma só pessoa conversando, né? Então minha esposa diz... A afinidade de vocês é muito imensa. grande, é muito grande. Ela comenta isso sempre comigo. Então, muito grande, a gente tem muitas ideias iguais, parecidas. Não tem de como a crescimento, sociedade não dar certo. não é, de superação, e graças a Deus tem dado muito redondinho a nossa sócia. Minha sobrinha, filha do meu irmão mais velho, minha afilhada, E filha? a minha filha, meu amor, um amorzão de pessoa, e minha sócia hoje, né? A gente Não queria... só no Lanorma, depois a gente vai contar. É segredo ainda, mas vai sair agora. Mas deixa que já tem dom. Então, assim, a gente começou vamos abrir alguma coisa junto? Vamos. E começamos a pensar, o que é que a gente pode abrir? Então, pensamos em alguns outros ramos. E como a gente sai, às vezes vai em Teresina, vai a algum local, e a gente gosta muito de comer bem, de comer comida boa. Existe uma diferença entre comer muito e comer bem. Né? E a gente gosta de comer bem. Não, mas não diga isso não, porque lá come muito Também, bem. come muito e bem. Literalmente dos dois lados. Então a gente veio a ideia de um bistrô, sem ainda ter um cardápio consistente, mas havia as ideias. Então nessas nossas idas a algumas cidades, principalmente Teresina, visitamos alguns restaurantes e fomos atrás de algo que não tinha ainda em Caxias. Não tinha. Não é? E não tem até agora. Só o Lanorma. Porque aqueles pratos elaborados, executivos, eu particularmente amo também prato executivo. E assim, vocês trabalharam, vocês foram muito felizes, sabe? Com o chefe, a escolha do cardápio. Pegou. Eu tava dizendo aqui para ele antes. Pegou, o Lanorma pegou. As pessoas querem comer camarão, já sabe que não tem melhor do que aqui, gente. Salmão, um ceviche. Salmão, ceviche. Né? Um tartar de salmão, um ceviche de salmão. Então, realmente... Cada entrada maravilhosa. E eu ainda participei do dia lá da degustação. A Amanda me chama, eu digo, Amanda, não vou aguentar mais. É uma preocupação nossa, né? Assim, quando veio a ideia de montar esse bistrô, a gente queria algo bem enxuto, realmente, um cardápio bem seleto. E tinha que ser algo realmente onde você provasse e se encantasse.
desde o atendimento até o sabor. Tivemos a felicidade de convidar esse nosso amigo, o Joxan, que é o nosso chefe de cozinha, né? Que é um cara de uma cabeça muito boa, muito leve trabalhar com ele. É um cara de um coração gigantesco. Um grande abraço aí pro meu amigo Joxan, que tá... Beijo, né? tô sabendo, tá em Pix. Tá em Pix, não, tá em Imperatriz. Mas tá. ele tava em Pix. Ele ia para Pix, mudou para... Deu certo para Imperatriz. Então ele tá em Imperatriz, trabalhando com medicamentos, tá? Assim, né? Bem maior. Não, ele merece crescer. É o desejo que nós amigos temos um pelo outro. Uma mão de fada pra E convidamos ele, né, para ser nosso... Ele abraçou a ideia, ele ficou louco pela ideia, então, assim, discutimos bastante o cardápio. Imagina, ele estudou mais para aperfeiçoar, Sim. por exemplo, os molhos de vocês, o que são aquilo, meu Deus. Isso tudo é obra dele. As saladas. As saladas são perfeitas. Gente, eu não conheço uma salada. São muito boas. Que chega nem perto aqui. Que não Mas chega isso nem aí perto. é tudo obra dele, do Joxan, então isso aí é dele. Hoje mesmo vamos, sei lá. Olha que bom. E assim, chegamos nessa questão do cardápio, conseguimos elaborar o cardápio justamente com o que não tinha aqui em Caxias, que nós queríamos servir para a nossa população, para os nossos amigos, para os caxienses, uma comida diferente, que você não precisasse ir a Teresina para comer bem, para comer uma coisa diferente, para comer um tartar, para comer um ceviche, né? Para comer um risoto ou uma massa bem feita, bem elaborada, né? Enfim, me deu fome, gente. Me deu fome, foi falar de porra boa. Decidimos fazer isso. E o nome ainda não estava nada concretizado. E muitas ideias, como a Amanda tem o Le Roma, que é uma junção das duas, né? Das duas, né? Aí, Leninha e o Roma, do sobrenome dela. Uhum. Então, nós voltando de Teresina, a gente estava em Teresina, eu, ela e Marijara. E a Marijara disse, por que não bota lá Norma? A Norma. Então, assim, ficou. Lindo, lindo. Na hora que eu vi, eu digo, por que Norma? Eu pensava que era... porque, na verdade, Norma já tinha muita coisa. E a Norma... ser humano também já completa. Né? Quando a gente estuda um nome, a gente tem que ver tudo isso. E assim, a marca ficou incrível. Ficou incrível. E eu já estou sabendo que estão pensando aí em crescer, não é? Sim, sim. A gente, na verdade, já abriu o La Norma com esse intuito. Nós sabemos que todo ramo, principalmente no início, é um pouco difícil. Então, nós já entramos na conversa de, Amanda, vamos abrir dessa forma, porém, vamos estar sempre aptos a mudanças e a melhorias. Então, assim, vamos depender da demanda e do que os nossos clientes vão estar precisando. Tem só um aninho, e querendo. Né? Só um aninho, né? Ela já me falou que vem até umas novidades sim, aí. Sim, tá entrando aí. Tá entrando 2 pratos novos também, tá entrando pratos... Kids, hoje, né? Nós só temos pratos para 2 pessoas, nós já temos prato kids. Desculpa, hoje nós temos pratos só individuais, mas estamos aí lançando aí em breve pratos para 2 pessoas. Olha que legal. Muito bem elaborados. E assim, a questão dos pratos executivos foi uma necessidade que nós vimos nos usuários do shopping, nas pessoas que visitam o shopping e nos nossos clientes diários. Né? Então, assim, viemos com essa novidade, que preço são maravilhoso, os pratos executivos, bem elaborados, bem montados. Sabe, o estilo do prato, eu acho que vocês pensaram, foram muito felizes nas escolhas de tudo. O espaço é instagramável. Então, ali para foto, tirou foto, a gente já sabe onde é. O espaço aí já foi com a Amanda, com o dom que ela tem, né, na arquitetura, então isso aí já é com ela. Incrível, ficou lindo o projeto. E assim, tem tudo para crescer, para ter um espaço para eventos, né? Sim. Ali ao lado do Play, completa tudo. É o que a gente pensa no futuro, né? Crescer bastante. Mas vai dar certo. Tudo no seu tempo, tudo no tempo do cara lá de cima, tudo no tempo de Deus. E eu sei que ele está a nosso favor, nunca esteve contra. E confiança sempre. E gratidão. Falei e é uma palavra que eu sempre falo. Só gratidão. E os projetos futuros? Tomara que seja aqui dentro do Caxias Shopping, gente. Porque agora, né, você sabe. Por acaso você se arrependeu de escolher o Caxias Shopping? De forma alguma. O lugar mais lindo, confortável, estacionamento. Gente, sim, seguro. Eu digo sempre, inaugurando hoje mais uma operação, vamos ter aí, não posso, tem um que eu não posso contar ainda. O Ibis,
vem pra cá. Isso eu já posso falar. O Ibis Hotel, já pensou? Vai somar pra demais. ti, amigo. Vai somar demais. Essa praça de alimentação não vai dar pra quem quer. Esse playground também veio pra somar muito. Lindo, Totô Denis fica brigando comigo, que eu não entrevisto ele. Ele é o dono do shopping, minha gente. Aí eu digo assim, meu Deus, eu fico nervosa. Aí ele diz, nada, mas eu acho que o próximo vai ser ele. E a praça, escute o que eu tô dizendo, meu amigo. E a praça vai ficar pequena quando inaugurar o Ibis. Com certeza. Não Com vai certeza. dar. Aí lá vai a Leninha, vamos pensar em expandir, né? Eu e a Amanda. Claro. E assim, eu acho que tem sempre espaço para crescimento, né? Você tem que se preparar também, tá sempre se preparado, ouvindo feedbacks, principalmente dos seus clientes, dos seus amigos. Isso é muito importante, né? Eu gosto muito de dar ouvidos a isso, porque nos faz crescer. Eu escuto. Um bom feedback nos faz crescer. Eu escuto, principalmente quem eu admiro, sabe? Sim. Eu, principalmente quem tem uma história de trabalho por trás. Porque quem nasceu sem história alguma, eu costumo dizer, pegou tudo fácil, desenhou, foi estudar. Mas a gente tem um passado e as pessoas olham pra gente e só vê o presente. É verdade. Ah, ele tá muito bem. Ah, fulano já tá com carro novo. Ah, É sorte, gente, né? eu queria que vocês tivessem a força de serem fortes 24 horas. Desde quando é criança praticamente a tua história. Sim. E chegar até onde está, quer dizer, e não parar mais. Porque não graças a Deus você agora entrou no mercado, que acertou, já está pensando muita coisa para frente. Sim. Eles estão aí com obras, ele e a Amanda, então assim, a gente está torcendo muito. E detalhe, o que eu acho bacana são os detalhes. Porque eu presto atenção em detalhes. Então, vocês são muito zelosos. A Amanda nem se fala, né? Que ela é criteriosa. Então, assim, pode ter certeza que tudo que vocês estão comprando na mão dos dois, vocês estão comprando qualidade, bom gosto, sabe? Pessoas abertas para feedback. Então, assim, eu só desejo mais e mais sucesso. A gente pensa muito, quando a gente vai fazer um negócio, eu costumo dizer que um negócio só é bom quando é bom para as duas partes. Verdade. E eu gosto muito eu sou apaixonado por pré-venda, pela venda, mas o pós-venda é muito importante. Entendeu? Eu aprendi nesse meu ramo. Vocês estão sempre lá dentro, é muito bacana. Eu aprendi nesse meu ramo que uma venda só termina quando outra começa, para a mesma pessoa. Entendeu? Ah, então, com certeza. Tem que ser dessa forma. Outra coisa, as pessoas ainda não conseguem entender o que eu digo muito. Essa frase é minha, gente, mas já tem muita gente utilizando. Toda empresa tem alma. Sim. Preste atenção quando entra uma gestão que vibra, uma gestão que está viva, que quer que aquilo cresça, ele muda. Quando você chega com uma gestão DAO, aquela pessoa que já tá, que faz só o seu, que não vê aquilo ali como seu, porque assim, a partir do momento que a gente trabalha para os outros, eu desde pequena eu via aquilo ali como meu, eu tinha ciúme da empresa dos outros, como se a empresa fosse minha. Assim eu trabalhei. E assim é a fórmula. Assim eu trabalhei em todas as empresas que eu... assim eu fiz em todas as empresas que eu trabalhei. Eu costumava dizer que quando eu entrava numa empresa, eu não vestia camisa, eu emplastificava. E assim, eu fazia mais do que eu era pago para fazer. Vou anotando as frases, que hoje está saindo frase de todo jeito aqui. Eu fazia mais do que eu era pago para fazer. Eu também. Eu Até nunca fiz hoje, só o né, arroz e doutor feijão. Denis? Eu nunca fiz só arroz e feijão. Isso eu fui aprendendo. Isso era de mim. Não era o cara que é babaca fazer. Não, eu nunca precisei disso, eu já fui graças a Deus. criticada, dizendo que eu sou precisei. babona. Ô povo idiota. Eu nunca Desculpa, precisei gente, disso. Desculpa, eu tô falando de quem falou. E eu sempre fiz, eu sempre trabalhei muito, eu não tinha hora para trabalhar, então não O povo me não entende que a gente gosta. Eu cresci com isso. Então assim, para mim, eu fazia para mim. Eu fazia por mim, fazia para fazer o meu nome. Todas as empresas que eu trabalhei, o meu nome ia na frente. Então era o Mário Márcio de empresa tal. Ah, o Mário Márcio hoje está em tal empresa. Gente, o meu nome era na frente. Eu tenho uma coisa que nem ele sabe. Se vocês souberem que até hoje o telefone do Mário Márcio é gravado como pneuaço. Passou por lá, não foi? 6 anos. Só não me pergunte como foi que eu te salvei, te conheci há quantos anos. Eu acho que é assim que eu cheguei aqui. A Pneuaço foi um pouco antes da Prime Beer.
E um pouco que durante também. Foi que eu estava aqui. Né, eu passei 6 anos na Eu Pneuaço, nunca mudei. gerenciando lá. Vou voltar agora. Era um auto centro, onde também foi uma escola, aprendi muito lá, né? De lá, antes de lá, fui para Teresina, eu estava trabalhando na MDS distribuidora, que era também da Nestlé, um broker Nestlé, e também foi outra escola, onde eu era supervisor de vendas lá. E na Pneuaço eu vi como Então sempre gerente. já teve essa coisa de liderança, né? Sim, eu sempre gostei disso, de supervisão, gerência, coordenação, né? Então sempre trabalhei muito nessa área. Eu me identificava muito com isso. Olha, a gente estava conversando para a gente finalizar, antes de começar aqui oficialmente o nosso podcast, Shopcast, sobre gente, sobre empreendedorismo, que o maior desafio dos empresários hoje é os colaboradores. Gente, não é fácil trabalhar com gente, não é fácil gerir, não é fácil pensar por eles. Então, assim, qual a lição ou qual a mensagem que você deixa para quem quer entrar no ramo do trabalho? Eu acho até que tu vai dizer, do trabalho mesmo, para que cresça numa empresa, para que seja visto, como você disse aqui, para fazer meu nome, para fazer seu nome. Então, assim, o que é que você diz para esses jovens, que eu amo trabalhar com jovem? O que você diz, que eu já sei o que tu vai dizer, que é a tua cara, mas deixa essa mensagem aí para a gente finalizar. Vista a camisa, vista não, plastifique a camisa, responsabilidade, dedicação, Tempo. dedique seu tempo, porque não vai ter outra coisa, você vai aprender, vai ser um excelente aprendizado. Então, tudo na vida é um aprendizado, leve cada coisa como um aprendizado. O povo não entende, Mari, que tu com certeza você vai continuar, que um estágio, que um emprego, a gente está aprendendo. Quantos Exatamente. cursos, cara, a gente paga só para ter um certificado? Gente, não tem certificado melhor do que o da vida. O que tu vai carregar. Quem é o Mário Massa? Todo mundo sabe dizer. Quem é a Leninha? Por quê? Passamos por uma trajetória do tamanho do mundo. Então, assim, não fiquem pensando só em emprego. Eu acho Exatamente. isso. Eu quero trabalhar, eu quero empreender. Não é fácil. Tem que começar por baixo. Hoje, no nosso país... Tem que começar lá na Exatamente. cozinha. Você tem que degrau por degrau. Tem que subir degrau por degrau para criar uma base sólida e não cair. Então, assim, uma dica também, claro, para quem está começando a trabalhar tudo, dê o melhor de si, porque vai ser para a empresa, sim. Então, você faz parte da empresa. Você, quando entra numa empresa, você faz parte da empresa. Não venha com aquela história de, eu só estou enricando o dono. Isso não existe. Não, eu acho essa frase terrível. É horrível, né? E eu infelizmente ouço. Tudo que eu aprendi, eu digo muito. Eu agradeço ao grupo que eu trabalhei 14 anos. Eu tenho algumas empresas, o Rio Piranhas, eu tive vários líderes excelentes, aprendizados. Eu não tive chefes, eu tive patrões, eu tive líderes. Líderes, amigos, e é uma que a coisa gente que eu leva quero. no coração pro resto Leva da no vida. coração. Eu tenho um respeito, uma admiração por alguns E dos portas meus abertas, empregadores. Né? Sim, sempre, graças Porque a a Deus. vida da gente tá muita volta. Eu tenho um respeito e admiração por alguns dos meus empregadores gigantesca. Então, vocês não imaginam o quanto. E deles, eu procurei copiar muita coisa, porque eles são também nomes gigantescos. De aprendizado, de humanização, entendeu? Então, assim, eu procuro também, dentro das empresas, ser muito humano. Se isso é certo ou errado, eu não sei. Hoje é tratamento humanizado. Né? Então, eu procuro Agora, quem fazer achar isso. que a gente está sendo besta ali, problema. Tem muita gente que acha. Eu nem esquento, Também gente. não. Tem muita gente que acha que diz, tu é Eu tava besta. preocupado com a opinião dos outros. Também eu não. É de mim, a minha maneira de ser. Né? Então, eu acho que é da minha pessoa, eu não vou mudar. Não tem nem tempo para se preocupar mais. E eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque Nem uma, eu. 2, 3 pessoas não gostam, né? Esse é meu jeito de ser. Eu já disse da idade que eu tô, acho que não tem ser humano que me mude mais. Nós por Jesus Cristo. Ele pode tudo. Esse né? aí pode tudo. E eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu me sinto muito, muito bem fazendo isso. Eu aprendi com Dona Norma. Teu signo? Aquariano. Aquariano. Água. Porque geralmente diz que os doidos são os arianos, Sagitário.
Eu já agora descobri um dos signos de água que também é assim, mas eu acho que isso aí mesmo vem também dessa base da Sim, gente, sim, né? com certeza. E a gente, às vezes, a gente nasce querendo fazer a diferença. Quando eu entrei no GRAM, no meu primeiro dia lá, que foi um dia, como é que eu posso dizer, desafiador, Olá, meu Deus, né? foi. Então eu disse que ali estava sendo mais um aprendizado para mim e que eu não tinha chegado lá para passar chuva. Eu tinha chegado para criar raiz. E assim eu espero que Deus permita que isso aconteça. Já criou. Estou fazendo o possível para realmente enraizar mais ainda e sempre, claro, melhorar tanto lá quanto aqui no shopping com o nosso La Norma, que eu tenho certeza que vai ficar bem maior, vai ficar gigantesco. E gratidão mais uma vez aos meus amigos e aos meus clientes. E a família. E, claro, sempre. Outra Sempre. coisa, só para concluir aqui, o Mário Márcio, para você ver como eles gostam de trabalhar, ele poderia continuar ali calminho, tranquilo. Mas nos 3 dias de maior movimento de Caxias, que será no Caxias Agroexpo, ele já está, tanto ele como a burguesinha, o GRAM, a burguesia, eu já disse, coloca logo lá a Norma, eu já disse para a Amanda. Vão estar lá com comidas deliciosas, já Sim. estão expondo, quer dizer, eles sabem que são muito trabalho, vai ser muito trabalho Muito esses trabalho. 3 dias. Então, assim, mas vai ser um retorno fantástico, tenho certeza. Mas, Heleninha, ficar fora desse evento com uma pessoa que nem você fazendo isso é loucura de quem não acreditar. Então, assim, no primeiro nós fizemos parte, no segundo vamos fazer parte também, aí com a novidade que é a burguerzinha, que é Gente, outra situação aí que assinado pelo Joxan, eu já provei, agora eu tô dieta, né? Eu tô só da salada. Mas, gente, é uma delícia. são hambúrgueres aí do nosso Pode chefe seguir Joxan. aí, a burguesinha. E a Mariana tá na frente desse. Acho que eu vou falar com a Mariana para ela vir pro shopping. O que vocês acham? Olha a ideia. Olha. Ela está na frente disso, né? Desse empreendimento. Ainda está engatinhando, né? A gente está fazendo só deliveries, 2 dias na semana, mas eu acredito muito que já deu certo. Gente, é uma delícia. É bem diferenciado os hambúrgueres, a assinatura do nosso chefe Joxan. Aquilo ali foi uma grande sacada, quando eu E soube. o agro. O nome, tudo a ver. Tudo a ver, né? Tudo a ver, amei o nome. Eu acho que nome já é uma. E o agro algo tá que a aí gente sabe só que vai atrair. para agregar mais. O agro agrega muito para a cidade inteira, não só para o shopping. A pessoa, tua marca fidelizada, ano passado você entrou com merchandise, tu Sim, lembra? Telão, porque nós temos espaço de merchandise. Ele gostou tanto que já Sim. vai A estar gente lá. percebe. E o que, é que a gente pode aguardar? O que, é que vai ter lá no GRAM? Olha só, as melhores comidas, eventos. Espetinho? A gente vai fazer tudo. Espetinhos, hambúrgueres, viu? Drinks, cervejas geladas. Viu? Vai sim. Falando um pouquinho do agro, do evento do agro ano passado, bem interessante, porque assim, eu espero, até conversei com a Leninha antes. Leninha, tem que fazer isso uma semana. Mas eu imagino o trabalho que dá. Ele descobriu por que eu não faço uma semana. É muito trabalho. Quando eu mas digo assim, se eu segurar os 3 dias, a gente vai começar a pensar mais, mas depende de muita coisa também. Mas nós não temos medo de O trabalho. ano Eu passado quero foram dar só 2 dias, né? 2 dias. Mas que movimentou não só o shopping, movimentou a cidade inteira. A cidade inteira. Eu senti isso aí lá no GRAM, senti isso quando eu andei no centro da cidade. Mário, Então, ele movimenta começa tudo. 15 dias antes movimentando a cidade para, a cidade já está com os hotéis quase tudo lotados. Então, Tu tem noção a alegria que é, gente. é um evento importantíssimo para a nossa cidade. Eu digo assim, o pessoal não tem noção da alegria que é a gente, como empreendedor, dizer assim, meu Deus, esse evento é meu, eu fiz junto com o povo acreditou. Não é isso que tu sente? Exatamente. Quando tu olha para tuas Com empresas? certeza, e é pura credibilidade. O povo não entende assim que é amor. Se não colocar amor à frente das coisas, não vai dar certo. É uma grande verdade. Nem viu? entre, se já entrar achando assim, não, fulano de tal tá ganhando dinheiro ali com alimentação, eu vou colocar. Se você não amar, nem entre, porque eu mesmo não tenho coragem de entrar em alimentação porque eu não sei cozinhar, gente. Eu não sou doida e nem gosto
de cozinha. Olha só, não sou eu quem faz as comidas nem do La Não, Norma, eu sei, mas... nem do Gran, mas eu mas sou tu gosta dessa apaixonado por logística. cozinha. Adoro cozinhar, sou apaixonado por cozinha. Olha, Então tem, claro, as dicas da nossa lá com os nossos chefes de cozinha. Ó, faz isso, ó, melhora aqui, ó, coloca ali, tira disso. Então assim, nós temos essas dicas que realmente acabam que enriquecendo nossos pratos. mas Mas tem que isso- gostar dessas contas, mas é- dessa logística louca. Mas é como você De falou, manhã cedo não tá pra mim. é como você falou, é muito amor envolvido. É. Porque a gente faz com amor. E quem cozinha, tem que cozinhar com amor. Se não tiver amor nisso daí, não adianta, não vai. Zelo. A alimentação é uma coisa muito delicada, né? Demais, muito. Meu amigo, hoje nós conversamos, acho que batemos recorde da última vez, não, né? Olha, conte comigo sempre. Sei Vamos disso. estar junto aí. Vamos crescer o La Norma. Chama a burguesinha pra cá, porque é uma promessa minha. Certo. Essa praça de alimentação e o shopping vai faltar espaço. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Foi muito bom, sempre muito bom Não é uma conversar com delícia você. conversar? Oh, Eu aprendi muito, acho que nós vamos abrir um curso, nós dois, falar sobre empreendedorismo para jovens. Que tal? bora pra cima? Bora pra cima. Tô junto. Trabalho tá pouco, vamos. Deixa eu matar o ar que a gente Não é? conversa. Bom, meu querido, Minha amiga, sucesso, sempre. obrigado pra nós todos, viu? Gente, a gente fica por aqui, mas eu tenho certeza que tá imperdível. Vocês vão amar, tá bom? Fica com Deus e a gente se vê.